Já parou para pensar em qual o melhor jeito de definir ou contabilizar as suas metas de estudo? Se liga aqui nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso. E seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal do YouTube. Eu sou Mayra Blani, sou auditora do TCU, sou a única mulher 2 vezes aprovada nesse concurso. E desde a minha segunda aprovação eu venho colocando tudo que eu aprendi no campo de batalha e também tudo que eu venho estudando sobre técnicas de estudo e principalmente sobre o nosso emocional, que é o principal que a gente precisa para ser aprovado, para colocar aqui à tua disposição para que você também consiga chegar no seu cargo dos sonhos. Hoje a gente vai conversar sobre essa questão de qual é a melhor maneira de definir as suas metas de estudo. O pressuposto básico aqui é que você precisa ter metas de estudo, ok? Não quero saber daquela história de vou estudar o quanto der no meu dia, o máximo que der e tal, ou então estudo quando der, quando couber na minha rotina, no meu dia, sobrar um tempinho eu estudo. Nenhum desses dois comportamentos de o máximo que der ou quando der vão ser bons para você. É importante ter meta definida, porque senão a gente nunca sabe se já fez o suficiente ou quando está o suficiente. E aí, dependendo do perfil da pessoa, por exemplo, quem tem um traço 5 mais alto, vai ter aquela tendência de achar que nunca está bom o suficiente, que devia fazer mais e mais e mais e mais e mais. Às vezes ela pode estar num nível bem bom de estudos, cumprindo uma carga bem legal, só que por ela não definir as metas, ela fica nessa autocobrança muito intensa, achando que não tá bom. Isso vai detonar com o emocional dela, vai acabar com a energia dela, e em vez de pegar a espiral crescente, ela vai se desgastar cada vez mais e se desencorajar. Então é muito importante definir a meta. Pelo outro lado, as pessoas que têm o perfil oposto de qualquer coisa que fez já acha que tá bom, vão acabar se iludindo aí, né? Achando que tá estudando bem, que tá indo bem, mas na verdade está só fazendo uma coisinha ou outra quando sobra um tempo, e o que também não é legal, beleza? Então, tenha metas, e metas são compromissos com a gente mesmo. A gente precisa tratar os nossos períodos de estudo, os nossos horários de estudo, como compromissos de trabalho mesmo. Coloca aí no seu calendário, na sua agenda, e trate como prioridade. Então, dito isso, existem basicamente duas maneiras da gente definir o nosso tempo de atividades. Uma delas é por prazo e a outra é por tempo de dedicação. Como assim? Por prazo, é muito comum, por exemplo, quando a gente estava no colégio ou na faculdade, e aí você tinha lá o dia para entregar um trabalho que o professor pediu. E aí, muitas vezes, né, era muito comum de acontecer, você vai indo, vai enrolando aqui, um dia aqui, outro ali, a hora que tá chegando perto do prazo, aí sai naquela doida, na urgência para fazer tudo correndo, às vezes vira a noite e tal, e entrega. Outro exemplo de atividade por prazo ou por entrega é que se você for trabalhar no TCU, por exemplo, e estiver em teletrabalho, e você vai ter um dia específico que o seu chefe te deu de prazo para você fazer aquele processo e entregar. A segunda maneira é por tempo de dedicação. Então, se a gente está falando no ambiente de trabalho, normalmente isso se encaixa mais com aquelas atividades que você vai lá e fica exercendo a atividade por um período determinado. É muito comum, mas para quem atende público, né, para quem atende lojas, ou que você tem que ficar naquele período ali fazendo aquele trabalho, a hora que acabou, acabou. Fiz essa explicação para você entender os dois pontos, e agora vamos trazer isso para o nosso estudo para concurso, né? Como que isso se aplica em estudo para concurso? Quando você já está estudando por metas, o que é muito comum é a pessoa definir metas por conteúdo. Ela coloca um PDF ou um capítulo de cada matéria por meta, ou então uma quantidade X de páginas que ela não vai parar naquele dia enquanto ela não terminar aquela quantidade pré-determinada, né? Vamos supor que a pessoa vai colocando a meta ali de fechar um PDF por dia, 2 PDFs por dia, vai depender ali, né, do tempo que ela tem disponível. Mas essa não é a forma mais indicada. Sabe por quê? Não está muito no nosso controle o tempo que a gente vai levar para fechar um PDF, por exemplo. De uma matéria para outra, a gente pode ter mais afinidade ou mais desafio, a gente pode render mais rápido em umas e menos em outras. Às vezes você vai ter um PDF mais curtinho, de um assunto mais simples, aí você acaba ele bem rápido. Aí a aula seguinte já pode ser um conteúdo mais denso, que vai te levar mais tempo ou muito mais longo. Um exemplo prático aqui no direito administrativo, né? Às vezes
vezes você está lá no começo, lá, fontes do direito administrativo, entendeu? Tranquilinho, tal, vai indo. De repente você se depara com licitações e contratos, que é uma coisa gigante. Agora tem lei nova, lei velha, e fica muito mais tempo para você processar aquela informação ali. Não está muito no nosso controle o tempo que a gente vai levar, em quanto tempo a gente vai conseguir cumprir um conteúdo determinado. Tem as nossas próprias questões individuais também, né, de cada dia. Às vezes eu posso estar um pouco mais cansado, não dormi muito bem, eu estou meio indisposto, e aí o meu rendimento não vai ser o mesmo, porque a gente não vai ter o mesmo rendimento em todos os dias, e é importante saber disso e saber que tá tudo bem. A gente tem que fazer o nosso melhor, mas o nosso melhor pode variar de um dia para o outro. E aí algumas pessoas podem falar assim, Mayra, mas eu já tenho uma média de leitura, eu já sei que a minha média de leitura é aproximadamente 15 páginas por hora, então eu coloco a minha meta baseada na minha velocidade de leitura. Ok, é menos pior do que definir um assunto fechado, mas também tem todas essas outras questões que eu comentei, do assunto ser mais leve ou mais denso, talvez você vá precisar reler algumas vezes para entender ali, das nossas próprias questões pessoais também, que tudo isso vai influenciar na nossa velocidade de leitura do dia. Então, quando não está totalmente no nosso controle, isso acaba sendo perigoso porque tem dois grandes pontos negativos nesse tipo de meta. Por não estar muito no nosso controle, se acontecer alguma coisa ali que acabou o dia e você não conseguiu fechar aquela meta, isso vai tender a ter um impacto no seu emocional, porque você acaba o dia frustrado, achando que não conseguiu, remoendo que não conseguiu. Isso dá uma baixa na sua autoestima, uma baixa no seu ânimo, tem um impacto emocional ali. Ou então você pode ter uma tendência de querer dar aquela puxada, aquele esforço de não, enquanto eu não acabar eu não paro, e voltando a fazer aquele paralelo com a época do trabalho de faculdade, né? Eu tenho que entregar isso daqui até amanhã, tem que estar pronto, então custe o que custar, eu vou acabar esse negócio hoje. Aí você vai até tarde da noite, às vezes vira à noite ou acorda bem mais cedo no outro dia para acabar antes de ir para a aula e tal. Só que ali a gente está falando de demandas pontuais, você entregou aquilo, acabou, você vai ter um respiro depois. No estudo para concurso, não. Não adianta você fazer isso. Não, agora eu vou dar uma puxada aqui, vou estudar até a hora que for. Enquanto eu não acabar essa meta, eu não vou dormir, eu não vou descansar, eu não vou fazer outras coisas, porque no dia seguinte você vai ter que fazer de novo. E no dia seguinte de novo, e no dia seguinte de novo. Então é acumulativo, é diferente. A gente não está falando de coisas pontuais. A gente está falando de uma construção de conhecimento que tem que ir sendo feita de forma constante ali no médio e longo prazo. Esse sistema de definir as metas por conteúdo também tem um segundo problema, e esse é bem sério. É muito normal a gente, sem perceber, quando você tem ali um conteúdo determinado que você falou, meu dia não acaba enquanto eu não cumprir isso daqui, sem perceber você vai sair correndo e ler ali de qualquer jeito, fazer um estudo assim mais rápido, mais acelerado, porque a sua mente está focada em acabar aquilo e não em estudar com qualidade e em realmente ir fazendo a sua estratégia de marcação do material, se você usa, que é o que eu recomendo, inclusive, para revisar depois. Você vai ter uma tendência de fazer um estudo mais rápido e mais passivo para acabar depressa e dar o check lá na meta cumprida. Só que a gente tem que ter sempre em mente que não é sobre quem acaba mais rápido de ler todo o conteúdo que vai cair, é sobre quem acerta mais questões na prova, é sobre pintar a bolinha certa no gabarito no dia da prova. E para pintar a bolinha certa, a gente tem que fazer o estudo ativo, com a nossa estratégia de estudo, com as nossas técnicas de estudo todas concatenadas, inclusive já preparando o seu material para uma revisão depois. E se você está focado em acabar rápido, mesmo que de forma inconsciente, né, que você começa a ver, nossa, já está tarde, ainda faltam 5 páginas para eu acabar. Sem perceber, você vai ter essa tendência de sair lendo rapidão, e isso vai prejudicar a qualidade do seu estudo. Apesar de você ficar com uma falsa sensação de velocidade. Por que falsa sensação? Porque você até pode ter acabado mais rápido, só que você não acabou com solidez, fazendo uma base sólida, construindo realmente esse estudo, preparando para os próximos passos. O que dá essa sensação no momento de ser rápido, no fim das contas, vai te fazer gastar mais tempo, porque você vai precisar voltar depois, reestudar. É possível que você nem consiga revisar direito, enfim. Então, quando a gente tem a meta de preciso fechar um conteúdo X no dia de hoje,
é muito fácil a gente cair nessa armadilha de querer entrar na rapidez e sacrificar a qualidade sem nem perceber. Isso não é legal. É claro que na definição de meta por tempo também tem algumas desvantagens, né? Nada vai ser 100%. Às vezes as pessoas me perguntam: ah, Mayra, mas e se eu definir, então, que eu vou ficar 60 minutos estudando essa matéria aqui? E, em vez de estudar, eu fico lá sentado lá na frente do material, mas enrolando, sem conseguir concentrar. Às vezes é um assunto um pouco mais denso, às vezes é um dia que eu não estou muito legal mesmo. E aí, a minha média de leitura aqui normalmente, vamos supor, é de 15 páginas. Nesse dia eu fiz 5, 7. Eu entendo, isso pode acontecer, mas perceba, quando você calcula a sua meta por tempo, a hora que deu aquele tempo, você vai anotar onde você parou, vai para o seu intervalo e depois você volta para a próxima meta de outra matéria. Quando de novo você for pegar aquela matéria em que você não rendeu tanto, você vai partir do ponto em que você parou. Não vai acontecer com você aquela coisa de você ter avançado correndo e ficou um pedaço ali mal estudado e você depois na outra meta começa dali para frente. Não, você vai voltar do ponto em que você tinha parado. Então, mesmo que tenha sido um pouco mais lento, mesmo que você não tenha rendido tanto naquela meta, primeiro, vamos sempre lembrar que 1 é maior que 0, né? É sempre melhor você fazer o pouco que deu ali, mas com melhor qualidade, do que tentar correr muito, sacrificando a qualidade, como a gente já conversou. E dali para frente, nos próximos dias, você segue no seu ritmo normal. Agora, o que você precisa sempre ficar atento é se isso está acontecendo com frequência, toda vez que eu sento para estudar, então eu fico enrolando, procurando distrações, esperando o relógio correr para falar, opa, cumpri minha meta, aí tá errado, né? Mas a gente está falando de um caso extremo. No nosso dia a dia de estudos, um dia depois do outro, o normal é a gente ter dias que vão render bem e ocasionalmente ter alguns dias em que a gente não está no nosso melhor rendimento, mas tudo isso faz parte do processo. Mesmo tendo essa desvantagem, quando você conta as suas metas por tempo, quando você coloca os dois na balança, ainda é muito melhor a organização das metas por tempo. Tanto porque está muito mais no seu controle de cumprir, quanto porque você não corre tanto risco de entrar naquela correria e sacrificar a qualidade do seu estudo em prol de uma falsa percepção de velocidade, como a gente já conversou aqui. E olha só como o emocional é chave para tudo que a gente vai fazer nos nossos estudos, até na maneira de computar as nossas metas. Se por um lado, quando eu coloco a meta de conteúdo, isso pode me dar aquela falsa sensação de velocidade, né? Nossa, eu tô avançando pra caramba, eu me sinto melhor ali naquela hora. Em contrapartida, se eu colocar as metas ali por hora e o que deu para fazer naquele período delimitado deu, o que não deu vai ficar para a próxima vez que eu for estudar aquela matéria, isso pode me dar uma sensação de, nossa, tá mais lento, tá mais arrastado. É aqui que eu preciso trabalhar o meu emocional para conseguir olhar para o processo de estudos como um todo e não só para aquele momento e não só para aquele avanço mais rápido, para não cair nessa tentação da velocidade em detrimento da qualidade. Tudo isso é uma questão de emocional também. O estudo feito com qualidade, por vários motivos, ele vai te dar uma sensação de ser um pouco mais arrastado. Você tem que estar com o seu emocional em dia para entender a grande figura que é o fortalecimento, a criação de uma base sólida com as matérias e não simplesmente um sair correndo para ver quem acaba primeiro o edital, porque lembre-se sempre, não é sobre acabar primeiro, é sobre pintar a bolinha certa no gabarito no dia da prova. Beleza? Fez sentido para você? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você já conta as suas metas por tempo, show de bola. Agora você tem com mais certeza ainda de que isso é o melhor a ser feito. Se você conta por conteúdo, te convido a fazer essa adequação. E se você não conta meta de maneira nenhuma, já conversamos lá no começo que é importante ter isso definido, né? É claro que as metas têm que ser desafiadoras, mas possíveis no seu dia. Não adianta colocar uma meta surreal, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou de alguma forma, dá o seu joinha aqui, compartilha com alguém que pode precisar desse conhecimento também para a gente fazer o bem circular e a gente se vê no próximo vídeo. Ótimos estudos para você e um grande abraço!